falar de epistemologia do romance, talvez seja bom falar da história prévia. Sou epistemólogo de formação, trabalhei no meu doutorado com epistemologia tradicional, porém ligada a fundamentos da física e da matemática. Quando eu vim para a UNB, já faz alguns anos, pressenti a dificuldade dessa disciplina aqui no Brasil, ou seja, o estudante de filosofia não gosta de matemática. O aluno de matemática não gosta de filosofia. O casamento de ambas se torna extremamente difícil. Aliás, é até hoje um certo problema para essa disciplina no nosso país. Mas junto com isso, eu percebi um dado que me assustou na formação do bacharel e do licenciado em filosofia. O aluno sai dos cursos de graduação sem uma noção mínima de obra. Eu sei que isso é uma crítica fácil. A solução, eu também sei, não é tão simples assim. É evidente que não é pensar que vou dar um curso como são modulados os cursos atuais na Universidade Brasileira, que são semestrais, e que dessa forma eu consiga minimamente passar para um aluno a informação do que seja uma obra de um filósofo. Por exemplo, um curso sobre a obra de Kant ou sobre a obra de Hegel, a gente vê o tempo que a gente mesmo está gastando, nós grupo, na leitura de Hegel, a gente tem a clara percepção de que isso não é uma leitura rápida, que não é uma leitura fácil. Assim sendo, é muito difícil que eu, em apenas um semestre, pretenda dar a um graduando de filosofia uma formação mínima de obra. Por outro lado, eu sempre achei fundamental que se tivesse uma percepção de obra na formação de um estudante de filosofia ou de literatura. Pensei na literatura porque é possível um semestre que um aluno leia vários, mais de um romance, e deles a gente possa resgatar um percurso bem menos simples do que uma minúscula parcela de uma obra filosófica ou literária. Tem alguns problemas nisso. Primeiro, como é que eu saio de uma disciplina que é tradicionalmente aplicada nas ciências, em particular nas ciências exatas, e eu passo a aplicá-la no romance? Nunca esqueço que há anos atrás meu colega Júlio Cabreira dizia que eu não podia aplicar epistemologia ao romance, sob o argumento que a epistemologia é uma disciplina filosófica que busca conhecer a verdade. E eu não poderia buscar a verdade naquilo que não é assumidamente verdadeiro, é assumidamente falso. Esse é o romance. Diante dessas dificuldades, eu comecei a pensar que possibilidades eu teria para fazer essa conversão. A primeira delas, para explicar a um público mais literário o que vem a ser uma disciplina filosófica, o que vem a ser a epistemologia no seu sentido mais moderno, quando eu escrevi meu texto, Elementos para a Epistemologia do Romance, ingenuamente, eu tomei como base uma afirmação corriqueira que é repetida na história da filosofia, de que o termo epistemologia vai aparecer no texto sobre os fundamentos da geometria em 1894, num texto de Bertrand Russell, e que esse termo, epistemology em inglês, descrito por ele, estaria diretamente associado a questões ligadas à teoria do conhecimento, Theory of Knowledge. A tradução, então, de epistemology vira epistemologie. Mas esse termo, epistemologie, aparece na língua francesa sem o impacto evidente que teve na obra de Russell, mas ela aparece em alguns momentos do pensamento filosófico de D'Alembert, inclusive na enciclopédia. Quando eu penso em epistemologia, num contexto francófono, eu estou associando isso à filosofia e à história da ciência, ou, se preferirem, história das ideias. Eu tenho um trabalho publicado já há alguns anos, que foi uma homenagem feita ao meu orientador de doutorado, onde eu mostro como é que opera o conceito de epistemologia e as suas relações com a metafísica em D'Alembert. Metafísica e epistemologia são coisas que se confundem no contexto da obra de D'Alembert.
se eu fosse escrever, por exemplo, um dicionário d'Alembertiano, eu seria provavelmente forçado a transformar metafísica em sinônimo de epistemologia. Essa é uma grande preocupação epistemológica, tanto de D'Alembert quanto de Diderot, que fazem disso uma das bases da narrativa da enciclopédia. O que eu quero dizer? Eu posso dar um exemplo. Como leitor pouco acostumado à leitura, pego o primeiro volume da enciclopédia, vou me assustar com o texto, pelo simples fato de que ele é um texto direto. Nele não há parágrafos, não há aquela tradicional composição dos artigos contemporâneos, introdução, parágrafo 1, parágrafo 2. Não. O que existe é um texto direto, né? Com, evidentemente, períodos gramaticais distintos, mas sem essa separação, sem essa organização clássica que nós, leitores acadêmicos, estamos acostumados ao texto contemporâneo. Isso acontece porque o iluminista imagina, né, que o processo de iluminamento, né, o processo de aprendizado, se confunde com a própria metáfora ou repetição do processo historicamente dado, cronologicamente entendido. Isso assume quase que um papel de pedagogia natural. Falar de epistemologia não pode ser algo falado em universal. Se eu tomo uma das máximas da filosofia hegeliana, eu tenho que falar dessa epistemologia em um contexto específico. E, nesse sentido, eu tenho que remetê-la claramente a uma noção de filosofia ligada a uma certa tradição histórica. Essa discussão representa a divisão clássica da filosofia moderna entre, de um lado, aquilo que nós chamamos de Europa continental e, do outro lado, a ilha, ou a filosofia anglo-saxônica. Assim sendo, epistemology está ligada à theory of knowledge. É aquela que vai investigar os pressupostos lógicos do objeto estudado. Não necessita da história. Ela não tem, então, nenhuma necessidade de tratamento histórico. Ela é, por definição, sintética. Para se entender uma epistemologia, que seja uma epistemologia de tradição histórica, eu não posso olhar para a tradição anglo-saxônica, mas eu devo olhar para a tradição da Europa continental. Isso também é relativamente fácil de explicar. Se tomamos o contexto da tradição da Europa continental, sobretudo no século XIX, é aquele do século da filosofia positiva de Augusto Comte. O início do século XIX é, portanto, o período pós-revolução. Já é o período napoleônico, onde se criam as grandes escolas francesas. Nessas grandes escolas, há um objetivo claro e bem determinado e extremamente moderno, que é o de transformar a nação. Querem construir, então, coisas que melhorem o cotidiano da vida das pessoas daquele tempo, que são pontes, aquadutos. Se pretende que o desenvolvimento da matemática crie uma tecnologia que melhore a qualidade de vida das pessoas. É isso que o século XIX, sobretudo dos franceses, querem. Assim sendo, num contexto como esse, só havia espaço para um tipo particular de filosofia. Era a filosofia positiva de Augusto Comte. Uma filosofia sistemática que pretende dizer que tudo está dentro de três fases. Uma fase teológica, uma fase metafísica e, finalmente, uma definitiva fase científica. Ela trabalha em cima de uma noção absoluta de progresso. O progresso é a vocação da humanidade que adquire a conduta científica. Por isso,
né? Esse progresso é necessariamente pautado em alguma noção de ciência, cujo valor de cientificidade de cada uma das disciplinas envolvidas está diretamente ligada à possibilidade que essa disciplina terá de ser matematizada. Isso é um conceito hegemônico, pelo menos até a metade dos anos 80 do século passado. Ou seja, a hegemonia consiste em dizer que, da feita que a civilização ocidental adquiriu a racionalidade científica, o seu caminho futuro, o seu trilhar futuro, é uma avenida fantástica e magnífica da razão. Isso não vai se verificar porque nos anos 80 do século XIX, quando Maxwell apresenta as famosas 4 equações que vão constituir o eletromagnetismo, toda essa racionalidade inaugurada no newtonianismo vai ruir, ela vai desmoronar. Né? E ao desmoronar, ela deixa órfão uma certa filosofia moderna, positiva, credora do progresso, no sentido de definir uma universalidade racional que desse conta da explicação de todas as coisas. Essas disciplinas, né, entram em crise no século XX. Elas vão encontrar, ou vão tentar, resolver de diferentes maneiras essa crise. Uma delas vai ser insistir num aspecto que é tentar explicar, constituir a posteriori a genética de cada um desses objetos. É tomada, claro, no sentido spinoziano do termo, a genética como desenvolvimento e trabalho científico. Se a gente tomasse esse desenvolvimento que se dá na filosofia europeia do século XX, vamos ver, primeiro, tentativas de aplicação na arte, que aparecem, por exemplo, na obra de Gaston Bachelard. Bachelard já falava em uma epistemologia de sensibilidade histórica que tenta explicar uma série de fenômenos tradicionalmente estéticos. A psicanálise do fogo é um exemplo disso. Você tem mais adiante, no correr do século XX, ou mais exatamente na última parte da obra de Foucault, ou seja, década de 80 do século XX, uma mostra de que, fundamentalmente, epistemologia é uma atividade que abre possibilidades infinitas, onde eu tenho uma disciplina que eu posso estudar praticamente qualquer tipo de assunto, seja ele de natureza científica, seja ele de natureza política, seja ele de natureza artística. Eu estou falando de uma disciplina moderna, ou por que não dizer ultramoderna, uma disciplina do final do século XX, que, tomada em seu contexto, ela não possui mais as amarras anteriores. Ela é moderna enquanto disciplina que faz pouco ou quase nenhum sentido como disciplina pura. Pensar a epistemologia em abstrato, eu penso, não faz mais sentido a partir da segunda metade do século XX. Ela tende a ser aplicada, né? Ora aplicada à ciência, ora aplicada a uma ciência social. E cabe a pergunta, que é a pergunta que eu estou querendo levantar. Por que não aplicá-la à arte? Isso foi muitas vezes feito por Foucault. Existem vários exemplos ao longo da obra dele.
onde a epistemologia serve como intermédio capaz de explicar, do ponto de vista do conhecimento, a sensibilidade estética pós-fato. Que se eu adoto a metáfora do aparelho fotográfico e vou focando melhor a minha lente, eu me apercebo que eu posso ter um objeto mais preciso do que arte. Cabe a pergunta, por que não aplicar ao romance? Isso dito, essa problemática se transforma em objeto do objeto. E, de alguma forma, ela tem tensionamentos que podem ser considerados análogos ao tensionamento científico. Logo, sou levado a discutir uma relação arte-ciência para saber efetivamente se existe ou não uma equivalência do ponto de vista da mudança do objeto. Ou seja, eu sair de uma epistemologia focada na ciência e transformar essa epistemologia em algo focado no romance. Onde buscar isso na história da filosofia? Eu optei por retornar ao século XVIII, visitando as bases da aliança entre Diderot e D'Alembert, que forjaram as bases da grande obra do século XVIII, que foi a Enciclopédia. Ela abre, em termos epistemológicos, a possibilidade de se entender um mundo unificado, o que aponta para um processo de ultramodernização da visão que o intelectual passa a ter do mundo. Então, entender o mundo deste modo unificado significa dizer que eu coloco no mesmo patamar a arte, a ciência e também os ofícios. Essa união só é possível de ser admitida se eu aceitar previamente que o caráter fundador desta unidade é nada mais, nada menos do que a racionalidade humana, como meio social de execução, tanto da arte, quanto da ciência, quanto dos ofícios. Num dos anexos do primeiro volume da enciclopédia, há um argumento de Diderot que foi extremamente importante para convencer D'Alembert de que a arte está no mesmo patamar da ciência. Ou seja, a escolha estética gera um procedimento de construção eminentemente racional para o objeto artístico. Por exemplo, Glauco Matoso, ao escolher deliberadamente os pés sujos, ele cria de modo óbvio e evidente limites para a sua obra. Essa obra tem que ser recebida naquilo que ela é mais fecunda, ou seja, a partir dos seus interiores, das suas entranhas estéticas, decididas pelo próprio Criador. Não cabe ao filósofo discutir a escolha do Criador. Cumpre adotá-la. Porque se o filósofo resolve discutir os critérios, a escolha do Criador, ou no caso do cientista, do inventor, eu não estou fazendo filosofia. Eu vou estar colocando o Criador, o inventor, num divã e vou estar querendo fazer a psicanálise dele. Não é esse o meu intuito. Então, trata-se de modo natural e evidente de aceitar o pressuposto básico colocado por qualquer criador. É esse pressuposto que gera o que eu posso chamar de natureza estética. Esse pressuposto é quase que sempre intuitivo, seguidamente aleatório. Mas, no entanto,
da feita que é escolhido como um ato deliberado de razão, dificilmente pode ser mudado. Muitas vezes, a mudança dessa escolha torna o texto, seja ele científico, seja ele literário, incognoscível. Ou seja, a obra fica descaracterizada. É impossível não lembrar da teoria da grande extensão de Grassmann, onde ele tenta, é uma obra clássica da geometria do século XIX, onde ele tenta criar uma introdução filosófica para explicar o problema matemático. Como esse texto é muito mal aceito pela comunidade matemática do século XIX, ele cria uma segunda edição onde ele simplesmente retira o pressuposto filosófico, cerca de 50 páginas do livro. Ele vai tornar esta obra simplesmente incompreensível. Ela tem que ser reeditada no século XX, tal qual ela tinha sido feita na sua origem, porque é uma condição necessária, a cognoscibilidade dela. Reparem, isso vale para a arte, isso vale para a ciência. A tomada de posição torna-se cada vez mais fina. Porque, veja bem, se eu me situo de um ponto de vista epistemológico e admito que essa decisão estética tem um papel fundamental no processo de cognição do meu objeto, eu passo a ver o artista como ator de um processo de postulação racional. Parece que ver a problemática desse ponto de vista eliminam-se todas as razões pelas quais eu possa objetar uma separação entre arte e ciência e, ao mesmo tempo, defender a impossibilidade de uma aplicação epistemológica ao romance. Isso tudo acaba sendo irrelevante se o romance é uma criação racional. Porque deixa de ter importância a discussão sobre a veracidade ou a falsidade de um romance. Não interessa se o autor se inspira em um fato real ou se ele cria da sua própria cabeça um fato imaginário. O que vai determinar a racionalidade do seu gesto será apenas a escolha consciente pós-fato de uma estética que definirá esta obra. Isso tudo acaba por mostrar que existe um falso problema. Não existe nenhum empecilho para que eu busque o entendimento do romance. O que conta, repito, é o fator racional da construção. Ou seja, se nós tomamos Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que de toda a evidência mostra a sua disposição em escrever um romance sobre um fato, sobre um tipo de mulher, ou seja, a mulher infiel. É claro, a escolha feita por ele impõe uma determinada sensibilidade, uma determinada estética. A escolha dessa estética não comporta estéticas diversas. Ou seja, ela fica caracterizada como princípio racional, base epistemológica da racionalidade spinoziana. Essa construção, que só pode ser feita após escolha, é feita
insisto e defendo, de modo inequivocamente racional. É isso que é capaz de tornar a obra crível, dar à obra literária, independentemente do tema que ela narra, a sua credibilidade, sem a qual ela simplesmente não existe, ela não vale a pena. O ponto é o seguinte: o trabalho de criação literária pode ser entendido, ou melhor, deve ser entendido, como um processo, um modo racional de trabalho. Tão racional quanto é o trabalho de um pesquisador em ciência, que também faz escolhas estéticas. Tão racional quanto o trabalho do artesão, que também faz escolhas estéticas. Seguramente, se nós fôssemos conversar com um experiente jardineiro, ele vai nos formular coisas muito próximas daquilo que nós podemos chamar de uma teoria, que nada mais é do que a narrativa da experiência vivida por um homem desta profissão. Afinal, ele repete um contato diário, longínquo na sua duração temporal, com o jardim, que é distinto do contato que nós temos com outros objetos. Então, a atividade é uma atividade racional. Por isso, não há por que não usar a epistemologia aplicada ao entendimento do jardim. Da mesma forma que não há nenhum motivo para que eu não a aplique ao romance. Isso tudo também faz parte de uma possibilidade que é distinta, já que falar em epistemologia do romance não é falar de teoria do romance. Eu não me refiro ao entendimento do romance enquanto interpretação. Eu me refiro ao entendimento da gênese, da entranha do romance. Eu estou falando das questões históricas relativas a essa epistemologia do romance. Isso não é falar também sobre a história do romance. Na verdade, o que a epistemologia pode fazer é, modestamente, tentar responder à célebre questão kantiana: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso saber sobre a fundamentação desta obra, a fundamentação deste romance? Fazer esse tipo de investigação nos leva ao âmago da obra, ao interior da obra, de modo que se possa proceder de maneira metodológica. Essa maneira metodológica seria aquilo que eu chamo de sério ludere, ou seja, o leitor epistemológico age como uma espécie de leitor atento ao texto. Ele não pode ser um simples receptor. Ele tem que buscar o entendimento íntimo da obra, a genética dela. Para fazer isso, só há um jeito: desmontar os pressupostos da obra, de modo que, colocada à plat, como se diz no francês, eu possa enxergar claramente a ordem da prioridade da construção. Eu vou verificar que nem todos os elementos decompostos são e nem podem ser absolutamente iguais. Se fosse assim, o texto literário iria se tornar incompreensível e cognoscível. Ele tem que ter uma razão de ser, uma espécie de fundamento epistemológico. Eu posso tomar como exemplo Leon Tolstói, que quis construir Ana Karenina em função de um jogo de simetria, cujo livro começa com um atropelamento com um trem em uma estação e termina com o suicídio por atropelamento de Ana Karenina
no final do romance. Dessa maneira, o texto é construído, o texto é lapidado. De certa forma, que o criador, o construtor, no caso, ele tem pré-estabelecido o lugar aonde ele quer chegar. E quem determina isso é o romance, é o fundamento. E quando o fundamento determina o fim do romance, ele acaba, e acaba de modo evidente, cabal. É impossível que ele continue. Outra evidência que eu posso mostrar sobre a hegemonia do fundamento epistemológico, sobre a determinação dos limites do romance, seria Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Há um fundamento ali. Né? Se sabe que Gustave Flaubert queria escrever deliberadamente a respeito de uma mulher infiel. Ele descobriu o que seria o eixo. Né? Então, ele desfila, de certa forma, as infidelidades da personagem N. Mas ele tem que dar fim aqui. A maneira que ele encontra, e que a gente pode até discutir as razões disso, é matá-la. Aquela morte atroz, né, de veneno de rato, uma morte horrorosa. Assim que ela morre, o romance se encerra. Tem algumas páginas, além disso, que dá conta do fim trágico do marido, da filha. Mas a razão de ser do romance, aquilo que ele tinha que dizer, estava acabado, estava encerrado. Para além de qualquer discussão de teoria literária, de um ponto de vista eminentemente epistemológico, de forma absolutamente não opinativa, é possível afirmar que Emma é o fundamento de Madame Bovary e que a simetria estética é o fundamento de Ana Karenina. Esse tipo de entendimento permite que a gente compreenda a gênese do texto literário, que a gente capte a sua interioridade, a sua mensagem, a mais profunda, aquela que ele quer mais intimamente nos dar. Claro que a gente abre a porta a possibilidades hermenêuticas bastante amplas, ou seja, se eu tenho uma epistemologia de sensibilidade estética, que ao perguntar o que eu posso saber, inclui nisso a sensibilidade, ela vai poder perceber que essa sensibilidade vai dar contornos a algo que nós conceituamos como estético. É um elemento agregado da racionalidade humana. Ela vai poder ser aplicada, com sucesso à gênese da fábula e da labuta da criação literária. O desenvolvimento do nosso trabalho vem se a somar à questão estética, né, da relação sujeito-objeto, ou seja, de alguma forma, ela pode contribuir para identificar o sujeito contemporâneo, cada dia mais complexo, que é, pelo menos da maneira como eu entendo, o sujeito Foucaultiano. Um sujeito que é moderno porque tem 3 parâmetros fundamentais: epistemológico, estético e hermenêutico. Se eu tomo como base essas questões, eu vou obter um entendimento da literatura muito próximo daquilo que eu poderia imaginar como sendo uma espécie de filosofia experimental. Isso só é possível com aquela literatura que trabalha com fundamento, eu diria, aquela literatura que trabalha não por inspiração do seu gênio criador, mas aquela literatura que trabalha, que labuta, a literatura que seria uma literatura de transpiração, né? Ou seja, um exercício continuado dos 3 parâmetros epistemológico, estético e hermenêutico. Isso gera condições de entendimento muito amplas, porque ao mesmo tempo que você faz com que o sujeito contemporâneo trabalhe e se aprofunde em 3 pontos de vista diferentes,
A vantagem que eu defendo na epistemologia do romance é que ela tem a percepção que possibilita englobar essas diferentes disciplinas filosóficas modernas e, deste modo, né, com bastante harmonia, obter um conhecimento significativamente preciso, claro e nítido do objeto literário.